Há 2 anos, as pessoas se deparavam com a chegada de um vírus altamente transmissível e mortal. Atualmente, apesar da situação pandêmica da Covid no Brasil e no mundo, os efeitos da crise sanitária na saúde mental da população ainda são muitos, e isso só piora com a chegada da guerra entre Rússia e Ucrânia. No Brasil, a população sente na pele todo o efeito dessa sequência de acontecimentos, principalmente sobre o custo de vida. A gente se sente imparcial, né? Por não poder fazer nada, com a situação que a gente já vive, não é? Veio de um meio caótico, né? Devido à pandemia, que afetou não só a gente, mas o Brasil inteiro e o mundo inteiro, né? Todo mundo sentiu na pele. E agora com mais essa situação da guerra, né? Com a alta dos preços, de tudo, né? Na verdade, o mundo que a gente está vivendo agora está bem triste a situação, né? Ainda mais para quem é funcionário privado, que recebe um salário mínimo. Então, a gente tem que se reinventar e tem que se virar para poder sobreviver e poder se sustentar, né? E aí, assim, é uma situação bem triste, bem precária mesmo. Tudo está aumentando, menos o salário, infelizmente. Então, assim, o salário mínimo aumenta um pouco, as coisas para a gente se manter aumenta o dobro, o triplo. Então, é bem difícil a vivência da gente estar conseguindo, na verdade, sobreviver hoje em dia aqui no Brasil. Tá horrível mesmo. Quando nós estávamos lá no auge da pandemia, saiu um estudo dizendo que o sentimento mais presente no brasileiro era o medo. Era o medo de passar fome, o medo de não sobreviver. Esse medo ele vai aumentar agora, porque nós temos alta de preços sem perspectiva de saber qual é a solução para isso. Então, todas essas coisas elas vão se somando e, sem perceber, é como você segurar um peso que chega um tempo que teu músculo vai estressando e você vai desistindo. E esse é o ponto que eu digo para as pessoas se preocuparem e se observarem. Porque tem muita gente que já está pensando em desistir da vida, se isolar, deixar as coisas para lá. Aí, para que eu vou fazer? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me esforçar se eu não vejo o futuro? Essa é a grande questão que todos nós precisamos se antenar para isso. Uma análise da Organização Mundial da Saúde divulgada neste mês mostrou que casos de ansiedade aumentaram 25,6% e de transtorno depressivo grave 27,6% durante a pandemia, que teve início oficialmente no dia 11 de março de 2020. Para piorar, a invasão russa na Ucrânia, um dos piores conflitos militares na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, trouxe novos temores para a população, incluindo o medo de uma terceira guerra mundial. O principal ponto a ser considerado é que, com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a esperança no futuro. Nós passamos praticamente 2 anos meio isolados, descobrimos o quão importante é a convivência social e estamos nos readaptando a isso. E agora a guerra traz um outro tipo de medo, que é um medo de uma guerra mundial, que existe a possibilidade de acontecer. Então, certamente, isso gera nas pessoas uma falta de esperança. E essa falta de esperança, no meu entendimento, é o principal fator que vai levando as pessoas ao desânimo. E esse desânimo é convite à depressão, é convite ao isolamento, que poderá, sim, trazer consequências devastadoras para muita gente. Segundo o psicólogo, a solução para lidar com tudo isso é se manter ativo, praticar exercícios, dormir bem, evitar acompanhar rotineiramente conteúdos na internet sobre os conflitos existentes, se ocupar com pessoas, ler um bom livro ou até mesmo tocar um instrumento musical, que inclusive foi a atividade escolhida por ele. Quando eu estou fazendo alguma coisa que eu estou concentrado, o meu foco de atenção sai dos problemas. E o próprio cérebro, ele se desliga do estresse. Então, a melhor maneira, hoje, nós sabemos, de como eu vencer o estresse, é vivenciar emoções positivas. Então, qualquer coisa que eu faço, cuidar de um animal, cuidar de uma planta, conversar com um amigo, ajudar alguém, ler um bom livro, ver um bom filme, tocar um instrumento musical, ouvir boa música, tudo isso vai gerar emoções positivas. Quando eu tenho emoções positivas, o meu corpo relaxa
e naturalmente meu organismo diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse.